Boa tarde, galerinha. Nós vamos para mais uma aula de história. Hoje nós vamos aprender sobre o tempo na história. Nesse primeiro slide tem essa seguinte pergunta: por que estudar o tempo? Aí aqui na imagem vocês estão vendo, na época do tempo das cavernas, né? Tem um homem e uma mulher assando uma carne, mas eles estão pensando, mas que dia é hoje? Né? Eles não sabem que dia é hoje. Então, por que é importante estudar o tempo? Hoje a gente vai saber qual a importância de estudar o tempo. Vamos lá. A preocupação do ser humano em marcar o tempo é muito antiga. Certos indícios mostram que mesmo na época que ainda viviam em cavernas e andavam de um lugar para o outro em busca de alimento, já se preocupavam em criar algum tipo de marcação do tempo. Porém, a contagem do tempo só se tornou mais sistemática há cerca de 10.000 anos, época esta em que o ser humano já dominava a técnica da agricultura. Isso aconteceu porque eles queriam saber se a terra estava no tempo fértil, qual tempo era mais chuvoso, o momento exato para a caça, entre outros. Aí a tia colocou uma observação: o tempo que tem como base o período da natureza é conhecido como tempo da natureza. Então, meus amores, surgiu uma necessidade de saber que dia, em que tempo o ser humano estava. O que aconteceu? Quando ele já dominava as técnicas da agricultura, ou seja, o plantio dos alimentos, eles começaram a perceber que tinha uma época que chovia mais, que tinha uma época que o solo era mais seco, que tinha uma época que o solo estava mais fértil, que era melhor para o plantio. Então, com isso, eles foram percebendo que o tempo mudava de acordo com algumas estações. Então, esse tempo que eles se basearam pela natureza, eles chamavam tempo da natureza. E até hoje, por incrível que pareça, tem pessoas que conseguem saber a hora do dia olhando para o sol. Tem pessoas que olham para o sol e diz, é tal hora, está perto de meio-dia, está perto de 2 horas. As pessoas mais antigas. Justamente por conta disso, porque existe esse tempo da natureza. E foi assim que antigamente o ser humano começou a determinar o tempo de cada coisa, conforme os acontecimentos que a natureza mostrava para eles. Nós temos 2 tipos de tempo. Nós temos o tempo cronológico e o tempo histórico. O tempo cronológico é definido como o tempo em que se desenrolam as atividades humanas. Por exemplo, o dia que você nasceu, o seu crescimento, quando que você foi à escola, sua festa de aniversário. Então, esse é o tempo cronológico. Quando eu digo assim, em março do ano passado, estava tendo o primeiro lockdown na cidade de Mucambo. Isso é um tempo cronológico, porque eu sei quando foi que começou. Quando eu falar assim, em 2010 eu viajei para São Paulo, é o tempo cronológico, porque eu sei quando eu fui. Já o tempo histórico são os acontecimentos que marcam um povo, uma nação, até mesmo a humanidade. Exemplo, a Segunda Guerra Mundial, a descoberta do Brasil, isso é um tempo histórico, porque foi um tempo de acontecimentos que envolveu toda uma nação. Por exemplo, a pandemia a qual nós estamos passando, ela vai ser um tempo histórico, porque envolveu toda uma nação, envolveu todo o mundo, e se Deus quiser, quando ela passar, a gente vai poder dizer, começou em tal ano e terminou em tal ano. Então, é um tempo histórico, porque envolveu toda uma nação. O tempo cronológico, aí aqui a gente tem um relógio e um calendário. Vamos saber o porquê. No tempo cronológico, os principais instrumentos são o calendário e o relógio. Nós conhecemos hoje mais de 40 calendários produzidos por povos passados, porém, a maior parte deles não está em uso. Só que existem alguns que estão em uso e a gente vai conhecer agora quais são os calendários que ainda são utilizados. Calendário islâmico. Aí, o calendário islâmico ele tem como base o movimento da Lua.
Aí você pode perceber aqui na imagem que tem uma lua bem no centro e tem os meses, né, ao redor. Então, ele se baseia no movimento da lua. Conforme a lua vai se movimentando, eles dizem que são os meses, né, os dias e os anos. Eles se baseiam na lua. O calendário hebreu, ele utiliza tanto o movimento da Terra em torno do Sol, como da Lua em volta da Terra. Então, a gente tem aqui o modelo do calendário hebreu. Eles tanto utilizam o movimento que a Terra faz em torno do Sol, como que o da Lua dá em volta da Terra. Interessante, né? Temos também o calendário indígena Xingu. O calendário indígena Xingu relaciona os meses do ano com as diferentes atividades cotidianas, como a pesca, a colheita do milho e o plantio da mandioca. Pronto, os indígenas, eles já utilizam mais o tempo da natureza. Como vocês podem perceber, ó, em cada mês, você pode olhar na imagem, tem um desenho da natureza. Ó, em março tem um abacaxi. Em junho, ó, tem aqui um pássaro, em julho tem a tartaruga. Então, ele vai se baseando na natureza, né? Os indígenas, eles têm esse contato muito bonito com a natureza e o calendário deles também é baseado, né, nas atividades que eles praticam, que é a pesca, a colheita, o plantio. Então, o calendário deles é baseado justamente nisso, para eles saberem quando é que eles vão ter uma pesca melhor, quando é que o solo vai estar mais fértil. É muito parecido com como os povos de antigamente faziam, né? Calendário gregoriano. O calendário gregoriano é adotado no Brasil e em muitos países de outros continentes. Ele começa no dia 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro. Tem 365 dias, porque esse é o tempo que a Terra leva para completar uma volta em torno do Sol. Um dia tem 24 horas aproximadamente, tempo necessário para que a Terra dê uma volta completa em torno do seu eixo. Então, meus amores, o calendário que nós usamos é o calendário gregoriano, né? Nosso ano começa no dia 1º de janeiro, termina no dia 31 de dezembro. O nosso ano tem 365 dias, né? Então, o que nós adotamos no Brasil é o calendário gregoriano. Ele tem esse nome porque sua elaboração foi encomendada pelo Papa Gregório e o marco inicial da contagem do tempo é o ano do nascimento de Jesus Cristo. Então, o calendário gregoriano teve origem com o ano de nascimento do Senhor Jesus. Aí, de lá para cá, nós viemos acompanhando, né? Cada ano nós mudamos. Ano que vem vai ser 2022, no outro ano já é 2023, né? E assim por diante. Aí tá aqui o exemplo, né, do calendário gregoriano. A tia pegou da internet, nesse caso aqui o ano era 1582, o mês era outubro, mas vocês podem perceber que é do mesmo jeitinho que a gente utiliza no dia de hoje, né, os dias da semana, de domingo a sábado, e os dias todos divididos, né, na semana, igual que a gente usa hoje em dia. Agora vamos falar do tempo histórico. O tempo histórico não tem duração precisa. Ele está relacionado ao tempo que durou determinado processo. Por exemplo, quando estudamos a história do Brasil, vemos que o tempo histórico da escravidão teve início nas primeiras décadas do século XVI e permaneceu até 1888, quando a abolição provocou uma ruptura no trabalho escravo do país. Então, como a tia já tinha explicado, o tempo histórico ele está ligado ao acontecimento, né? Alguns acontecimentos importantes que envolvem outras pessoas, que não envolvem só a gente. O tempo cronológico envolve a sua vida, é o que aconteceu com você. Já o tempo histórico é o que aconteceu com o país, é o que aconteceu com a nação. São momentos importantes da história que marcaram. Então, esse é o tempo histórico. Então, a nossa aula de hoje é essa. A gente estudou o porquê é importante saber do tempo e quais os tempos que a gente tem, que é o cronológico e histórico. O cronológico é baseado em quê? Nos calendários e no relógio. E a gente estudou vários tipos de calendários que tem, né? O islâmico, o gregoriano, que é o que nós adotamos no Brasil, o dos indígenas, o dos hebreus. E falamos um pouco sobre o tempo histórico, que envolve não só a nossa vida, né? Mas como também a vida de outras pessoas. São acontecimentos que marcaram a história.